Olá pessoal, bom dia, Roberto Martins, e o assunto de hoje vai ser regas, né, em tempos aí de baixa umidade. Bom dia a todos, né, venham chegando, vamos entrando aí pessoal. Hoje a questão da tecnologia sempre pega algumas peças em nós, mas deu tudo certo no final, conseguimos aqui ajustar os vídeos aqui, toda a parte aqui também de tecnologia, tá ok? Bom pessoal, vamos chegando, vamos vendo se o som tá bom, se tá tendo algum problema, como é que tá indo aí, tanto no Facebook, no Instagram, e como é que estão as coisas aí, tudo bacana? Então legal pessoal. Bom, deixa eu te pedir uma ajuda, amor. Bom pessoal, vamos chegando aí, Cláudio Pacheco, Janice, Melinda. Esse último celular aí ficou muito alto, amor, tá desproporcional. Mas é que senão você vai cortar os... mas... Entendi. Bom pessoal, vamos lá. Alberto, seja bem-vindo, Eliane, Melinda, Obei pessoal, bom dia a todos, Ana Paula, sejam bem-vindos. E como a gente sempre faz, né, tendo algumas perguntas, algumas dúvidas, vamos perguntando e aí à medida do que a gente, se você conseguir colocar ele um pouquinho mais para frente, ótimo, estamos fazendo os últimos ajustes aqui. Então pessoal, é isso daí. Hoje a gente vai falar sobre regas, né, regas em tempos de umidade baixa, né, que hoje é uma realidade que está acontecendo com muito mais frequência devido aí a vários fatores, né? Então assim a gente muitas vezes aí não tem como controlar, como são coisas aí da natureza, nessas mudanças de tempo, o homem acabou interferindo muito na natureza e aí às vezes acontece esse tipo de situações aí que hoje acaba preocupando a todos aí para o futuro aí do mundo, né? Mas assim, no nosso dia a dia a gente tem que achar aí de alguma forma alguns meios para que a gente possa aí driblar essa situação de baixa umidade dentro do nosso orquidário, para as nossas plantas, para o nosso cultivo. E aqui a gente vai falar um pouquinho hoje a respeito disso e eu acredito aí que a gente vai conseguir pelo menos ajudar um pouco ou mostrar para vocês como é que eu faço aqui no meu orquidário. E aí dentro do que eu faço, no meu dia a dia, talvez isso possa aí de alguma forma auxiliar vocês aí também no cultivo aí de orquídeas no teu dia a dia. Bom pessoal, vamos chegando aí, vamos começar e como a gente faz sempre, né, vamos mostrar algumas plantas aí que estão floridas hoje aqui no meu orquidário, tá bom? Bom pessoal, deixa eu mostrar primeiro a que foi aí o nosso post, né, da chamada da live, né? Então a Sedefandenia mitrata. Então a semana passada eu mostrei para vocês, ela não estava florindo ainda, as flores não estavam abertas, né? Então aqui praticamente quase todas as flores ainda tem alguns botões para abrir, mas a grande maioria aí já está aberta. Olha só que coisa linda. Essa planta aqui é um espetáculo e é uma planta que ela já é bem antiga, é uma planta aí de coleção, ela já tem aí pelo menos mais de 30 folhas, né, já dentro dela, e aqui de hastes florais ela está com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 3, 6, 9 hastes florais, essa está com 9 hastes florais, olha só que maravilha, né? Então a planta aí fantástica aí. E o que é interessante? Aqui ela é cultivada em plástico, né? Então isso daqui é uma placa de plástico perfurada, onde que ela se desenvolve bem aí, tá ok? Então essa daqui, Sedefandenia mitrata. Bom, dando continuidade, aqui tem também do mesmo das Vandáceas, né? O que a gente tem aqui é um asconcentro, o miniato, né? Tá começando aí a abrir a floração dele também, começando a abrir os botões, né? Então o miniato também já é a época do nosso ascocentro miniato, então já começando aí a floração dele. Tá ok? Olha só que coisinha bacana. Esse daqui é também um dos que eu gosto bastante. E a questão aí da floração dele é sempre aquela questão da luminosidade, né? E o desenvolvimento das raízes, né? Ele estando com a raiz bem desenvolvida e uma boa umidade ambiente e a claridade e luminosidade, aí a floração
Vem, com certeza. Tá joia? Bom, uma outra planta que agora tá florindo, né? Os nossos dendróbios, né? Então aqui, olha só que bela floração. Então ele está começando aí a florir, né? Olha só. E é uma planta aqui que eu já tenho há bastante tempo, até a plaquinha já quebrou, já deteriorou, mas aqui, olha. Ele está bem florido mesmo. Olha só a floração dele. E aqui tem mais hastes florais subindo, né? Para abrir ainda, né? Então essas duas aqui abriram antes da época, mas as outras já estão subindo. Tá ok? Olha só que bela planta, né? E aqui uma outra planta bem bacana, o Meracilum, né? Que isso daqui é uma das raridades, né? O Meracilum alba, né? Esse daqui é o Trinassunto, né? Trinassunto. Então vocês vejam aqui, ó, ele é o albo, né? E até em termos de comparação, olha só que bacana. E essa aqui é uma planta legal, que ela está com duas frentes, é uma planta bem saudável. Então ela está com uma outra frente aqui, um outro broto saindo, né? Então provavelmente também a gente vai ter uma floração dele aqui também depois. E o que é legal para vocês aí compararem, né? Eu tava por coincidência, eu tenho o tipo aqui também florido, ó. Então aqui, ó, vocês vejam o albo e o tipo, né? Então os dois aqui floridos, né? Olha só. Então aqui bem bacana mesmo, ó. Esse daqui é o albo e esse daqui é o tipo. Tá? Bacana, né? Esses daqui eu gosto bastante dessa plantinha. É uma plantinha mexicana, né? É uma plantinha aí que ela floresce bem e assim gosta de bastante claridade, não gosta de um ambiente muito úmido, né? Muito molhado, não gosta de ser molhada muitas vezes, né? Então a gente tem que tomar um cuidado também com essa planta, que é aquele tipo de planta que você peca, você pode matá-la, né? Por excesso de rega, excesso de umidade, né? Então tem que tomar um pouquinho de cuidado com essa planta aqui. Uma outra planta que eu gosto bastante, já mostrei várias vezes para vocês, essa daqui é uma planta que eu dividi há pouco tempo. Olha, mas ela já veio nova florada, né? Então esse daqui é o Marta, Pleurotalis Marta. Então, ó, vocês vejam aqui tem mais uma folha com bastante flores. E essa daqui, olha, a quantidade de flores que ela veio, tá? Então tem mais uma aqui atrás. Tá nesse também, né? O pessoal aqui do Facebook tá. Então vamos lá, ó. Tá mostrando aqui, ó. Então, essa planta aqui tá bem florida, né? Muito legal, né, pessoal? Bem bacana. Então, gente, vamos lá dar uma olhada aqui. O que talvez aqui é que os dois celulares estão longes, mas depois a gente ajusta, né? Isso, talvez aí a gente consiga mostrar melhor aqui. Pronto, olha. Esse aqui é o Marta, né? Então, com uma floração aí bem bacana. Essa daqui já é a segunda floração desse ano, tá? Então, floriu 2 vezes esse ano. Então tá. Bom, aqui de plantas a gente vai mostrando aí do decorrer. Ah, não, tem uma planta que eu quero mostrar aqui para vocês antes da gente começar. Olha aqui, ó. Essa daqui é o Echinopsis scolopendra, né? Então aqui, ó, tá começando a floração dele aqui, ó. Esse daqui é uma plantinha que eu tenho já há algum tempo e ela vai se dividindo, né? Então, ó, tem uma frente, 2, 3, 4 frentes, isso mesmo, ó, 4 frentes. E olha como é que tá a floração dela. Tá muito bacana, né? Essa planta aqui é uma daquelas que o pessoal muitas vezes, a Xenorchis, ele peca pelo excesso de rega, tá? Porque Xenorchis não é uma planta que gosta de ficar molhada há muito tempo. Então, muitas vezes ele fica nessa madeirinha, o pessoal molha e acaba as raízes morrendo e ela acaba morrendo consequentemente. Então, tem que tomar muito cuidado com esse tipo de planta. Ele gosta de um pouco de umidade ambiente, não é nem muita, porém, você não pode ficar molhando muito tempo. Você pode ver que a madeira até está levemente esverdeada. Por quê? Porque a umidade ambiente é alta, mas eu não pode ficar molhando toda hora. Tanto ela quanto o Xenorchis fragas também é o mesmo problema. Tomar muito cuidado com excesso de rega. Olha só, que planta bacana. E aí começando toda a floração dessa planta aqui. Tá joia? Ah, uma planta que eu mostrei para vocês semana passada também,
E aqui o pessoal do sul já deve estar todo mundo com elas floridas também, né? Então o nosso aí é Zygotactes alieniana, né? Então a maioria de vocês é o pessoal do sul que cultiva muito essa plantinha, que ela é de lá, né? Então olha só, essa daqui, ó, que coisa maravilhosa. E com essa planta aqui eu consegui aí uma premiação já uns 2 anos atrás, como eu acho que eu já comentei com vocês, e ela continua aí maravilhosa, né? Olha só, é uma bela de uma planta, Zygotactes alieniana. Mostra aqui e depois mostra aqui, que o pessoal daqui não está conseguindo mexer. Então tá jóia, pessoal. Vamos lá então. Alieniana, e aqui a gente tá mostrando essa lindeza aqui, ó. Tá jóia, pessoal? Então essa daqui é uma Zygotactes alieniana. Então o pessoal falou que não estava conseguindo ver, vou mostrar novamente aqui. O pessoal do Facebook disse que não conseguiu ver. Então vamos lá. Então antes da Marta, então essa daqui é a Scolopendra, tá? Xenorchis scolopendra, tá aqui, pessoal. E eu vou mostrar agora a que eu não tinha, que eu mostrei antes, né? Então uma foi essa, né? Meiracilo, Trinassutum, tá aqui, ó. Meiracilo trinassutum, esse daqui é o albo, tá jóia, pessoal? Então vamos lá, esse daqui é o albo, e esse daqui é o tipo. Então vou mostrar as duas aqui, ó. Essa daqui é o albo, o tipo, né? A rosinha, ó. E aqui o albo, tá? Então as duas plantinhas aqui, beleza? Então as duas aí que eu não tinha conseguido mostrar para o pessoal aqui do Facebook. Maravilha? Então, pessoal, para que a gente aí consiga aí tentar falar de tudo aí sobre regas, aí pelo menos boa parte dos assuntos aí sobre rega, vamos começar a falar um pouquinho. Pessoal, existe um grande problema aí com a questão das regas, né, que a gente sempre comenta, que... O pessoal aqui está reclamando do áudio, que é o que a gente... Ah, entendi. Vamos lá, pessoal, vamos ver se a gente consegue aí chegar um pouco mais perto para tentar aí fazer com que o áudio melhore aí para vocês. Tá bom, pessoal do Instagram? Vamos lá? Pode continuar. Bom, vamos lá, pessoal. O que acontece muitas vezes com a questão da rega, né? A gente acaba falando um pouquinho sobre a rega, a questão de molhar as plantas, né? E nem sempre o molhar é o ideal, né? Que a gente molhe muitas vezes, fique molhando as plantas, né? E molhando com muita frequência, né? Porque muitas vezes a planta, ela também não gosta, principalmente a maioria das orquídeas, né? Não gosta de ficar molhada há muito tempo. E esse é um grande problema. E na questão da umidade que a gente tem, com a umidade baixa, que nem vem acontecendo nesses últimos dias, aí eu acredito que seja no Brasil inteiro, ou boa parte aí do Brasil, vem aquela questão, e aí, vamos molhar, não vamos molhar, vamos regar, não vamos regar? Essa é um grande problema, porque muitas vezes, gente, é o que a gente fala, o investimento que a gente faz no nosso orquidário. E depois, muitas vezes, a gente tem que ficar consertando aquilo que a gente não fez de investimento anteriormente, né? E isso acaba atrapalhando, né? Então, pensem bem nisso, gente. Muitas vezes a gente precisa investir um pouco dentro do orquidário nosso. Não só investir em plantas, né, que é o que acontece normalmente. A gente investe muito em planta, né? Então a gente compra planta, adquire planta e muitas vezes a gente não investe o suficiente dentro do nosso orquidário. Tá? Então essa é uma questão que a gente tem que começar a perceber. E na hora que acontece esse tipo de coisa, quando a umidade abaixa, né, como ficou nesses últimos tempos, ou quando chove demais, aí vem aquela questão, poxa, e agora, o que eu faço? Né? Muitas vezes nesse momento não tem muito o que fazer. A gente vai ter que sofrer ali um pouco, vai ter que regar com mais vezes, correr o risco muitas vezes aí de morrer algumas plantas. Por quê? Porque a gente não se preparou antes.
Então, na maioria das vezes, não existe aquele segredo, olha, vamos fazer, vamos resolver, existe algum segredo que a gente vai fazer assim, olha, Roberto, eu vou mudar tudo isso e pronto, meu problema está resolvido. Não, gente. Se a gente não investir no nosso orquidário, não investir num telado que a gente possa aí segurar a umidade dentro do nosso orquidário, ou que a gente possa aí fazer alguns outros tipos de ajustes, né? Isso dificilmente a gente vai... Vamos ver se a gente consegue melhorar um pouco o áudio aqui. Tá joia? Vai limitar um pouco aqui. Não, segurar vai ser complicado. Bom, gente, vamos ver se pelo menos melhora um pouco aí. Então, o que acontece, gente? Precisamos investir na nossa estrutura, tá? Então, assim, vamos lá. Dentro do orquidário que a gente tem, isso, o nosso orquidário fica fica em um local, num sítio, numa chácara, ou num local aí onde que a gente tem espaço que a gente possa colocar aí o nosso orquidário, montar o nosso orquidário como estrutura. Primeira coisa, a gente tem que ter o nosso orquidário, se possível, manter um chão de terra ou um chão de brita. Tá? Porque esse chão de terra, esse chão de brita, muitas vezes a gente só regando, só molhando ele, já vai ser o suficiente para essa umidade ir para as nossas plantas. Agora, o que é importante? Não adianta o orquidário ser todo aberto. Eu preciso fechar as laterais dele com tela. Com uma tela com sombrite, porque essa tela ela vai funcionar como uma barreira. Tá? Então essa barreira, o vento vai bater nessa barreira, nesse sombrite e vai manter. Então o que vai acontecer? Eu tenho o sombrite aqui, o vento de fora ele bate nessa barreira do sombrite. E aí o vento aqui de dentro, como ele está batendo nessa barreira e o vento de fora batendo também, esse daqui não sai, essa umidade não sai. Ela acaba circulando dentro do orquidário. Tá? Então parece que essa tela de sombrite não vai fazer diferença, né? Mas faz uma diferença enorme. Porque não adianta você ter o chão, molhar o chão toda hora, não adianta você ter o seu chão de terra, se o seu orquidário ele for todo aberto, o vento vai bater e vai levar toda essa umidade para fora. Porque lá fora está mais seco do que dentro do teu orquidário. Então vai levar toda essa umidade para fora. Se você tiver condições dentro do teu orquidário de ter uma fonte, de ter um laguinho, que eu já vi em muitos orquidários, olha, isso também ajuda bastante, tá? Para que você possa aí manter a umidade. Mas vocês vejam, é um investimento que você faz antes. Tá? Na parte de cima do teu orquidário, muitas vezes você tem um plástico, né? E você tem um sombrite ali em cima do seu orquidário. Se possível, coloque esse sombrite não grudado no plástico. Ou se você tiver um sombrite já no plástico, coloque um outro sombrite na metade. Tá? Por que esse sombrite na metade? Porque eu faço um colchão de ar aqui. Tá? Esse colchão de ar que ele é feito, ele tanto funciona como uma barreira térmica, né? Então ele acaba mantendo essa umidade aqui embaixo, dentro do teu orquidário, menor do que o está lá na parte externa, como também essa barreira com relação à umidade, ele mantém essa umidade aqui também dentro do orquidário. Então são alguns ajustes simples que você pode fazer dentro do teu orquidário. Tá? Então assim, se o teu orquidário é numa parte aí, numa chácara ou num local onde que você já faz o cultivo das tuas plantas, então pense bem, não adianta você só ter uma cobertura, você também precisa fechar essa parte lateral. Com plástico, nem sempre é o ideal, porque o plástico, dependendo da tua região, se for muito quente, essa temperatura interna vai aumentar muito. Então seja com sombrite somente, isso já vai te ajudar bastante. Tá? E também no orquidário, na parte de cima do teu orquidário, se o teu orquidário é coberto com plástico, tenha um sombrite em cima, ou se você já tem, mantenha e crie um outro sombrite embaixo, porque essa barreira, esse colchão de ar que vai se formar aqui, tanto vai segurar a tua umidade, quanto também a temperatura vai dar uma diferença. Para vocês terem uma ideia, aqui na minha casa, algumas pessoas que já vieram visitar aqui, aqui na parte externa realmente é mais seco, é mais quente, não tem jeito. Mas quando eu vou ali para a parte que é mais úmida, a diferença de temperatura e de umidade do ar é perceptível.
Tá? E isso para a planta faz uma diferença enorme. Então é um pouco de investimento que você faz, não é muito grande, mas isso já te faz uma diferença. Mas não adianta você pensar nisso na hora que a coisa está acontecendo. Você tem que investir no teu orquidário. Investiu em planta, invista no teu orquidário. Cada real que você investir numa planta, invista no orquidário. Lembra quando a gente falou em alguns vídeos anteriores, você é um orquidófilo ou você é um acumulador de planta? Você é um cultivador de planta ou você é um acumulador? Então pense bem, invista na tua estrutura, porque investindo na tua estrutura você vai conseguir aí, com certeza, passar por esses momentos de umidade baixa. Uma outra coisa, que é um investimento já um pouco maior, mas que vale a pena, invista no aspersor. Se você tem um orquidário grande, que você tem condições de fazer isso. Invista no aspersor, porque o aspersor você consegue aí nesses momentos, né? Você liga o aspersor no momento aí de que a umidade está muito baixa, ou na parte da manhã, na parte da tarde, se você precisar ligar 2 vezes ao dia, pelo menos aí você consegue manter essa umidade. Então o aspersor também é um investimento, principalmente para quem tem orquidários maiores, orquidários formados, né? É um outro investimento que é mínimo, tá? Com relação à saúde das tuas plantas durante o ano todo. Né? Não só no momento de seca, mas durante o ano todo, vale a pena investir nesse tipo de equipamento se você tem uma estrutura, tem um orquidário. Não é algo que você vai usar, vai ser uma besteira, olha, eu estou investindo um dinheiro errado. Não, gente, deixe de comprar um pouco de planta e invista na estrutura, porque você vai ter plantas saudáveis e se desenvolvendo o ano todo. Isso que é importante, gente, que a gente tenha, que vocês vejam, nós tivemos aqui em São Paulo índices de umidade aí abaixo dos 30%, tá, nessa última semana. E qual foi o problema para mim? Não, eu só tive que regar uma vez a mais. Uma vez a mais, que eu digo, eu rego a cada 2 dias, a cada 3 dias. Eu tive que regar todos os dias a planta, mas as minhas plantas ficaram saudáveis, eu não sofri com isso, elas não sofreram com isso, porque o investimento que eu faço dentro da minha estrutura me proporciona isso, mesmo em momentos de baixa umidade, eu não ter problemas com isso. Então, esse é o investimento que vocês precisam fazer. Tá, então se você tem um orquidário, tem uma estrutura montada, fecha as laterais, se o teu piso é de brita, molhe com mais frequência. O que você vai fazer? Vai molhar com mais frequência. Mas se você não tiver uma barreira lateral e na parte superior você ter esse colchão de ar, essa umidade que você faz, que você joga no chão do teu orquidário, ela vai embora rapidamente. Então não adianta muito para a planta. Então o que é importante? Que você crie essas barreiras laterais, que você crie essa barreira na parte superior, para que essa umidade se permaneça ali dentro do teu orquidário. Tá ok? Bom, isso é uma solução que você tem no orquidário grande. Se você tem um orquidário aí já na cidade, ou no apartamento, ou algum local desse tipo, que aí você já não vai conseguir ficar regando toda hora ou molhando toda hora as suas plantas, um artifício que eu utilizo aqui muito são essas bandejas, como eu já falei muito para vocês, né? Então essas bandejas plásticas aqui. Então o que eu faço? Isso daqui eu espalho pelo chão do orquidário. Então, aqui na parte externa, não, porque aqui são plantas que gostam de um ambiente mais seco. Então, não preciso fazer isso. Mesmo com umidade baixa, elas vão resistir. Então, lembram quando eu falo muito de padronização? Então, é isso. Então, aqui são as plantas que, se baixar um pouco a umidade, eu não vou ter problema, porque elas gostam de um ambiente um pouco mais seco. Já nas plantas que eu tenho lá na lateral, lá no fundo, que é um ambiente mais úmido, aí eu preciso criar isso daqui, porque isso daqui vai me proporcionar umidade o tempo todo. Tá? Então é isso daqui, é uma bandeja de plástico que vocês compram aí em qualquer atacado, né? Esses atacados de plásticos, né? Nas suas cidades. E aí não precisa comprar aquelas mais caras, não, compre uma mais baratinha. Para vocês terem uma ideia, essa daqui eu acho que eu paguei R$15, tá? Claro que tem aquelas brancas que o pessoal usa muito em açougue, aquelas coisas que paga 30, 40, 50 reais. Mas procure essas mais baratinhas, vai funcionar da mesma forma. E aqui eu mostrar uma que eu tenho já em uso, né, para vocês verem. Comentar com vocês aqui, só uma coisa aqui. Só ao melhorar aqui, que hoje a parte da internet não está muito legal, o som não está legal aqui para nós. Bom,
Então essa bandeja aqui, o que eu faço com ela? Eu faço furos aqui na lateral, tá? Então eu faço 3 furos, 3 furos, 3 furos desse lado e 3 furos desse lado, ok? Encho ela com brita, tá? Então vou encher ela com brita, só que esse furo eu faço na parte aqui do meio, tá? Por que disso? Porque quando eu encher de brita, a água ela vai ficar aqui só pela metade, então eu não tenho problema com pernilongo, com mosquito depositando o ovo e a gente tem uma proliferação de mosquitos, tá? Porque aí ele não consegue fazer a desova dele e procriar. Bacana? Então é assim. Aí aqui eu tenho uma bandeja que ela já está em uso. Ela é um pouco pesada, ó, mas aqui, ó, como que ela fica, ó. Essa daqui é a bandeja, ó, tá cheia de água, tá? Então a brita aqui, olha. Então essa brita aqui, ela fica dessa forma, ó, furada dessa forma. Ó como é que tá ali a brita, tá? A sombra da brita, mas a gente vê ali a água. Ela fica mais em cima, ela praticamente está cheia de brita, né? Isso daqui eu espalho pelo meu orquidário, né? Então fico espalhado ele todo pelo meu orquidário. Só um minuto aqui, arrumar a câmera, ajustar a câmera que eu puxei e ela virou. Então assim, eu espalho ela todo no chão do meu orquidário. E aí o que acontece, gente? Eu consigo manter essa umidade por muito mais tempo. E isso que é importante, crie dessa forma. Ah, Roberto, mas eu cultivo em apartamento, é um pouco mais complicado de eu manter essa umidade. Ok, então você pode criar isso daqui também com algumas plantas, que você possa colocar um vaso, ou que você possa ter isso daqui em pequenos pratos, que você vai colocar as suas plantas. Se você puder colocar isso, muitas vezes um vaso com musgo, que você coloque ele embaixo das suas plantas. Então tudo isso vai favorecer para que você consiga ter umidade no teu local, tá joia? Então isso precisa ser feito. Quando a gente que mora em apartamentos, normalmente, a gente vai precisar regar um pouco mais vezes, não tem jeito. Se você tiver como colocar também ou instalar um umidificador dentro do teu apartamento ou no local onde que você cultiva as suas plantas, isso vai ajudar bastante também. Esses umidificadores também hoje em dia não são tão caros, tá? E muitas vezes vale a pena a gente investir, pelo menos nesses dias mais secos, a gente liga ele durante ali o período e deixa ali essa umidade ambiente, vai favorecer bastante. Então é isso que a gente precisa fazer. Uma outra coisa também que ajuda bastante é aquele questão que a gente já sempre fala, um cultivo hidropônico. Então tem muitas plantas hoje que a gente já verifica que elas conseguem ser cultivadas dessa forma. Tá? Então, para vocês terem uma ideia, isso daqui é uma ciantera florífera, né? E ela já está sendo cultivada aqui já faz vários anos. Tá? Vários anos não, mas ela já deve ter praticamente um ano. E o que é? É um vaso alto, tá? Então esse vaso é um vaso alto. O furo aqui mais ou menos 1 centímetro, né? Que a gente faz o furo aqui, tá? Então assim, a gente vai regar e quando essa água ela estiver secando, a gente rega novamente. Nem precisa ficar regando toda hora. Mas olha, quantas folhas novas que ele está se desenvolvendo. E aqui dentro, gente, está cheio de raiz nova se desenvolvendo. Então é um tipo de cultivo que a gente pode utilizar também. Olha, esse daqui é uma ciantera florífera, está se desenvolvendo bem. Outras plantas que eu cultivo dessa forma. Esse daqui é um epidendro, também, olha, da mesma forma, sendo cultivado dessa forma. E aqui, olha, gente, ó, provavelmente, eu acredito que dá para vocês verem no vídeo. Isso daqui é tudo raiz nova, ó, tá aparecendo raízes novas aqui, ó, cheio de raízes novas, ó. Ela está se desenvolvendo muito bem. O que é importante? Que esse vaso seja transparente, tá? Isso daqui é aqueles vasos de comida que a gente compra na loja de descartável. Esse daqui, se eu não me engano, ele é de 350 ml. Não tenho certeza, mas eu acredito que ele é de 350 ml. Mas da mesma forma, um furo de 1 centímetro, com brita pequena, e aqui a gente cultivando. Também é possível a gente cultivar, conheço algumas pessoas que cultivam catleias dessa mesma forma e também com muito sucesso. Então, dependendo de onde que é o teu orquidário, como é o teu orquidário, você pode cultivar dessa forma. Aqui, olha, bulbofilos, da mesma forma, olha só, cultivado na hidroponia, da mesma forma, e cheio de frentes novas. O que é importante, gente?
como a gente fala, soluções a gente tem, só que a gente precisa investir um pouco mais. Questão de substrato. A gente tem que tomar muito cuidado com o substrato que a gente consiga manter dentro do nosso orquidário. Porque muitas vezes, gente, o que é bom para mim, às vezes não é para vocês. Vocês têm que avaliar, têm que conhecer o orquidário de vocês, conhecer como que é a umidade ambiente dentro do orquidário de vocês e criar essa umidade ambiente. Como eu falei para vocês, de repente vocês terem uma bandeja, vocês fecharem a lateral, vocês fecharem a parte superior, é preciso investir um pouco mais dentro do nosso orquidário para que isso a gente possa ter sucesso. Uma simples cobertura que a gente faz e uma simples cortina que eu faço na frente do meu orquidário, como aqui, ó, isso daqui é uma cortina, é uma tela que eu desenrolo ela depois, né? Ela está aberta aqui para fazer as filmagens, mas depois, em dias que estão muito secos, eu fecho essa tela, porque de alguma forma a umidade lá dentro, e o vento quando vem ele bate daqui e mantém a umidade lá dentro. Então é preciso investir, é preciso fazer essa cobertura, porque isso faz com que essa umidade fique dentro do nosso orquidário. E uma coisa muito importante, gente, rega. Se você tem no teu orquidário, ele está seco. Muitas vezes assim a gente ouve aquela questão, quantas vezes eu rego as minhas plantas, né? Vou regar, me falam que é uma vez por semana, 2 vezes por semana. Gente, não existe isso. Não existe. Regar uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes por semana, quem vai dizer isso para você é o teu orquidário, o teu ambiente. Eu não posso dizer para você assim, olha, vai regar uma vez só por semana e vai resolver o seu problema. Não, porque eu não conheço o seu ambiente. Quem conhece o teu ambiente é você. Então, a questão de frequência e sequência de regas, quem vai determinar é o teu orquidário, é o ambiente que você tem dentro do teu orquidário. Como que é o teu orquidário, como funciona o teu orquidário. Então, é isso que você tem que observar. Essas questões de bandejas que a gente cria também é um outro problema. Se você não conseguir fechar a lateral, que nem ali, aqui que eu tenho, nessa parte externa, eu tenho uma cortina, o orquidário é todo fechado nas laterais, então lateral, tá? As 2 laterais são fechadas, atrás e a frente é fechada. A parte de cima eu tenho sombrite, eu tenho um plástico difusor. O que acontece? Eu reguei as plantas, eu já venho aqui automaticamente e fecho o meu orquidário. Essa umidade, apesar de serem plantas que gostam do ambiente mais seco, mas essa umidade fica presa aqui tempo suficiente para essa planta poder absorver. Pronto, aqui eu já resolvi o problema dessas plantas. Lá no fundo, como são plantas que gostam de uma umidade ambiente maior, o que eu faço? Eu utilizo essas bandejas espalhadas no chão todo. O corredor tem praticamente 10 metros. Ele está espalhado no chão todo essas pedras, né? Claro, numa lateral, não atrapalhando para que eu ande. Mas assim, eu rego uma vez por dia. Agora, no tempo muito seco, por quê? Eu cultivo praticamente todas as minhas plantas, vocês sabem, eu cultivo praticamente em madeira. Então, por isso que eu rego ali todos os dias. Mas se fosse cultivado em vaso, eu ia regar uma vez, 2 vezes, 3 vezes por semana. Não ia ter problema nenhum. Então, é isso que é a questão importante, gente. Vocês precisam investir. Como que eu posso investir? Tanto fechando as laterais do meu orquidário, eu preciso fechar com sombrite. O plástico, como a gente fala, não é o ideal, porque a gente mora num país tropical. É lógico, para o sul, onde que você tem mais frio, ali a questão de não só é o calor que é o problema, mas também o frio. Talvez a gente precise fechar as laterais com plástico, mas aí o que seja? Tipo uma cortina. Quando está frio, a gente abaixa essa cortina, então a gente desenrola ela e pronto. Quando é no tempo de calor, a gente enrola ela e deixa ela presa. É só o sombrite na lateral. Então a gente tem que fazer isso. Em algumas outras regiões onde que a gente já tem, como aqui em São Paulo, não tem tanto problema com frio, porque aqui a temperatura ela não abaixa tanto. Poucas vezes, poucos dias que ela baixa. Então, só o sombrite na lateral é o suficiente. Locais aí um pouco mais quentes, como Minas, que também não tem muito problema com frio, você pode fechar somente as laterais. Com o sombrite já vai ser o suficiente. E aí crie essa umidade no chão do teu orquidário.
Pode ser molhado? Pode ser molhado. Ah, Roberto, se eu molhar o chão vai ajudar? Ajuda e ajuda muito. Mas é muito mais importante a gente saber como a gente manter essa umidade dentro do nosso orquidário. Tá ok? Então isso são coisas muito importantes. Não adianta você jogar só água ou ficar molhando o chão do teu orquidário 3, 4, 5 vezes, 10 vezes durante o dia. Isso não vai adiantar muito, claro, resolve um pouco, né? Mas se você não conseguir prender essa umidade dentro do teu orquidário, não vai adiantar muita coisa, porque você vai ficar ali molhando toda hora ela vai secar. O vento vai bater e vai levar essa umidade embora, porque a sua planta está pendurada, vamos se dizer assim. Você molha o chão, o vento vem e leva essa umidade embora, antes da sua planta absorver essa umidade. Vocês entenderam? Porque é importante fechar as laterais, é importante fechar essa parte de cima, porque quando você molhar o chão, essa umidade ela vai subir e vai ficar presa no teu ambiente, pelo menos durante um período, para que a planta consiga absorver. Tá ok, pessoal? Então, assim, rega é importante. Frequência de regas é muito importante, mas prender a umidade dentro do teu orquidário ou fazer com que ela fique mais tempo dentro do teu orquidário, a disponibilidade das plantas, isso é importante. Muitas vezes a gente fala sobre isso nas nossas palestras, nos nossos cursos, e o pessoal comenta assim, poxa, mas será que é importante eu investir? Será que é importante eu fechar o meu orquidário? Será que é importante eu investir em bandejas, né? Porque isso é investimento. Eu tenho praticamente 30 bandejas ali na minha lateral, colocando cada uma R$20, são R$600 aproximadamente, mais brita, tudo. Poxa, eu poderia comprar mais um monte de planta. Mas assim, eu prefiro investir nisso e ter as minhas plantas saudáveis do que chegar numa época como agora, a baixa umidade, e eu ficar desesperado porque as plantas estão morrendo. Vocês entenderam? Então invista, gente, invista no teu orquidário, porque nesses momentos de baixa umidade, quando a umidade baixar, você não vai ter problema. É claro que você tem um paliativo. Hoje, Roberto, mas eu não tenho a minha estrutura montada, eu não tenho como fazer. Como é que eu resolvo isso nesse momento? Você vai ter que regar. Então, provavelmente, você vai ter que regar a sua planta na parte da manhã e você vai ter que regar a sua planta na parte da tarde. E, se possível, você molhar o chão do teu orquidário em dias muito secos. Então, isso, muitas vezes, você vai ter que regar, vocês vejam, regar a planta quando o sol está muito quente, jogar água nela, não faça isso, tá, gente? Porque isso você vai acabar até queimando as folhas da sua planta, prejudicando a sua planta. Regar, você vai regar de manhã e vai regar à tarde, tá? Durante o dia, mesmo que o sol esteja muito quente, a umidade esteja baixa, você vai molhar o chão do teu orquidário, tá? Joga água. E é isso que você pode fazer como um paliativo, né? Se você tem um apartamento, tem um orquidário aí que você possa colocar essas bandejas, espalhar essas bandejas no chão, eu acho que isso também vai resolver bastante. Mas não esqueça de investir no teu orquidário para você fechar as laterais do teu orquidário, fechar a parte de cima, se possível fazer 2 sombrites onde você possa fazer esse colchão de ar. Se você tem o plástico difusor em cima, não coloque o sombrite grudado, coloque um sombrite com uns 30 centímetros, porque esse colchão de ar vai favorecer tanto a diminuição da temperatura quanto manter essa umidade dentro do teu orquidário. E é isso que vocês têm que fazer, gente. E dessa forma, com certeza, vocês vão conseguir manter um pouco mais de umidade aí dentro do teu orquidário. Bacana, gente? Bom, vamos tentar aí, já falei bastante a respeito disso, né? Mas, resumindo, invista no teu orquidário. Não invista só em plantas, gente. E isso eu falo em toda a palestra. Inviste na estrutura, porque chega nesses momentos de muita água, muita chuva ou baixa umidade, bate o desespero. E aí você só vai ter uma saída, usar o paliativo, tá? Porque você não investiu no momento certo. E aí você vai ter que correr atrás do prejuízo. Bacana, pessoal? Então é isso daí, pessoal. Eu acho que a gente já falou bastante. Vamos ver se tem algumas perguntas, né? Para a gente estar respondendo para vocês. Antes das perguntas, só fala do livro. Gente, eu comentei com vocês alguns dias atrás sobre esse livro, né? Acho que já tem umas 4 semanas ou praticamente um mês, sobre esse livro aqui. E é o que eu falo muito para vocês. Esse daqui é o meu livro de cabeceira, né? Tudo que eu preciso de informação, ele tem aqui
principalmente sobre o habitat das orquídeas, onde que elas ficam, como que elas se comportam dentro do habitat. É lógico, nenhum habitat é igual ao outro, mas aqui eu tenho muitas informações que me ajudam no dia a dia. Bacana? E esse livro aqui eu consegui com a autora, né? E hoje eu tenho ele disponível também para vocês. Eu coloquei lá disponível no site, até dia 9 a gente está fazendo uma promoção. Então quem quiser, dá uma entrada lá, entra lá no site e está à disposição de vocês. Bacana, pessoal? A Leônia pergunta em relação às bromélias e a água que fica dentro dela. Se isso ajuda e se tem alguma coisa que ela possa colocar dentro para evitar os mosquitos. Vamos lá, a Leônia. A Leônia perguntou no caso de bromélias, tá? Nessa água que fica dentro das bromélias, né, se isso pode ter algum problema, né? Se a gente consegue, se ajuda também no cultivo. Gente, se vocês puderem ter essas bromélias, ajuda bastante. Existe um mito, né? Que a questão da proliferação aí de mosquitos, né? Principalmente do Aedes aegypti. O Aedes aegypti não se prolifera nesse tipo de água, né? Então, se vocês quiserem colocar um pouco, aí às vezes tem alguns artifícios que o pessoal fala, borra de café ou alguma coisa desse tipo. Mas existe esse mito, né? Nessas bromélias, gente, elas não se proliferam e o pessoal até hoje, né? Acaba matando todos esses broméliários, né? Até mesmo em parques, com esse pensamento que a bromélia propaga ou acaba proliferando o mosquito. E isso é um mito, tá, gente? Então, trabalhe e pode ter algumas bromélias, né, dentro do seu orquidário e isso vai contribuir para que essa umidade ambiente também aumente, tá? Pode manter sim, tá ok? O Júnior no Facebook está perguntando, no meu orquidário eu uso areia no fundo, é bom? O Júnior perguntou se, no caso, seria nas bandejas ou no chão? Ele só colocou isso, eu uso Bom, areia no fundo. não tem problema, isso é ótimo, tá? Também, de qualquer forma, a areia, ela demora um pouco mais tempo para secar. Às vezes seca aquela parte superficial, mas a parte de baixo da areia, ela fica molhada. Então, durante o dia, com o calor ou com o sol, essa umidade também sobe. É fantástico, é ótimo. É um ótimo também artifício para você conseguir gerar umidade dentro do teu orquidário. Tá ok? Pessoal, antes da gente responder algumas perguntas, eu quero só mostrar uma coisa que aconteceu no meu orquidário hoje e isso eu acho que é importante também mostrar para vocês. Esse daqui é o Sansão do Campo, tá? Vocês lembram do Sansão do Campo? Então, eu ganhei isso daqui de um amigo e isso daqui veio uma estéreis plantada. E o que aconteceu? Ela caiu. O que aconteceu? Essa daqui ela veio amarrada com um algodão, com uma linha de algodão. Então o que aconteceu? Antes da planta conseguir desenvolver raízes e se fixar, o algodão quebrou e ela caiu. Tá joia? Então por isso que eu uso a linha de poliéster. Porque aqui eu vou conseguir amarrar a planta vai ficar aqui, ela vai desenvolver raiz e ela vai crescer e eu não vou ter problema da planta cair. Tá joia? Só para vocês terem uma ideia disso. Uma outra planta aqui que eu plantei no Sansão do Campo. Eu usei aquele arame, né, que eu prendi a casca, tá presa a casca, e aqui eu prendi ela, a raiz está se desenvolvendo. E aí o que acontece? A planta aqui está fixa, crescendo, e a floração. É um Pleurotasma pabistiella rians. Tá joia? Só um comentário do que aconteceu hoje aqui dentro do meu orquidário, para que vocês também, um dos motivos que eu uso linha de poliéster, tá? Não uso linha de algodão, porque assim, muitas vezes antes da raiz da planta se fixar, o algodão apodrece e a planta cai, tá joia? O pessoal está perguntando aqui, várias pessoas na verdade, se por conta do peso, ao invés da brita na bandeja, pode ser usado a argila expandida. Olha, você pode utilizar a argila expandida, mas o que acontece com a argila expandida, né? Ela fica muitas frestas, né? Porque ela é grande, né? Então é melhor, é claro que aí a questão do peso, e a gente sabe que isso é um problema, mas a questão da argila expandida é que ela é grande, então ficam alguns buracos ali, então você pode ter ali espaço para
para proliferar um mosquito, entendeu? O mosquito da dengue, alguma coisa desse tipo. Então o que eu prefiro usar? Aquela brita de chapisco, aquela brita bem pequenininha, porque ela fica bem compacta e ela não tem problema de o mosquito achar frestas para depositar o ovo, ou areia. Né? São duas coisas aí que você pode utilizar. A brita, essa brita expandida, você pode até utilizar, mas pode ocorrer isso, tá, gente? Então é um problema que você pode ter, tá? Agora sobre hidroponia, tem várias perguntas, eu vou tentar juntar aqui para você falar uma vez só, tá? Tá. Então olha só, a Carol tá perguntando aqui, ó, qual espécie de planta pode ser cultivada em hidroponia? Aí aqui no Facebook, a Luzmar está falando que ela tem a Phalaenopsis na hidroponia, as raízes são um luxo. E o Carlos está falando que hidroponia é excelente, sucesso é praticamente garantido. Então fala um pouquinho sobre isso. Então, assim, a questão da hidroponia, né? Então, algumas pessoas comentando quais são as espécies que a gente pode cultivar e também, assim, algumas pessoas já usando essa semi-hidroponia aí e com ótimo sucesso, gente. Quais são as plantas? Muitas pessoas já cultivam Cattleya, o Catasetum. Tá? Então aquela forma que o pessoal cultiva o Catasetum com uma garrafa PET é hidroponia da mesma forma, né? Então o que ele faz, deixa uma parte de um reservatório de água no fundo. Então Catasetus também o pessoal cultiva com bastante sucesso. Cattleyas o pessoal já cultiva com bastante sucesso. Algumas acianteras eu já cultivo, epidendro, as lélias rupícolas, Cattleyas. Então assim, existe uma infinidade de plantas que a gente pode cultivar dessa forma. É lógico que primeiro, não adianta você pegar todas as suas plantas hoje e mudar para hidroponia. Vá mudando aos poucos, né? Experimente, porque isso é uma realidade para mim. Para mim dá certo, para algumas pessoas também dá muito certo. Mas o que é ideal? Que dentro do teu orquidário você vá mudando aos poucos, né? Para que você possa ir vendo como que vai se comportar. O que é importante? Vasos. Sempre procure vasos altos. Eu gosto de trabalhar sempre com vaso alto. Vaso baixo, só algumas plantas que vão bem, tá? Então você tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Na hora de você comprar, sempre compre vaso alto, tá? Eu prefiro vaso alto hoje. Depois de vários testes, de vários cultivos que eu tive aqui, eu vi que a planta no vaso alto ela se desenvolve melhor. O que você vai fazer? Não faça furo no fundo, os furos são feitos na lateral, mais ou menos 1 centímetro de altura. E a brita que eu utilizo é aquela brita de chapisco, a brita pequenininha, não é a brita normal de construção, é uma brita um pouquinho menor. Normalmente locais que vendem pedra, areia, né, cimento, material de construção, mas não material de construção, é onde que vende pedra e areia, que são locais assim um pouco abertos, maiores, né, que você sempre tem material de construção, telha, madeira, que vende essas coisas maiores, mais quantidade, é onde que você vai achar essa brita de pequenininha, com facilidade, e ela é barata, tá? Como é que você planta aqui? Normalmente o que eu faço? Eu coloco uma colherzinha de bocache no fundo, coloco a brita, né? Você tem que lavar essa brita, tá, gente? Não esqueçam, lave, se possível você ferva, ou você coloca um pouco de cândida, hipoclorito, e deixa ali por um tempo, e depois você utiliza, mas sempre lave. E aí você coloca ela, planta a planta, coloca um pouquinho de bocache no fundo e pronto. Uma outra coisa, não fique mexendo muito no vaso, porque você mexer muito no vaso quebra a ponta das raízes. Então tome muito cuidado com isso. E o resto é você manter o cultivo. E aí o que você vai observar? Você vai ter que regar bem menos vezes aí as suas plantas e a umidade ambiente sempre vai ser preservada e a planta vai se desenvolver de uma maneira fantástica. Então, alguns exemplos aqui para vocês, e vocês sabem que tem muita gente aí que já tem o sucesso no cultivo dessas plantas, como a gente sempre fala. Tá ok? O C. Rezende está perguntando se grama no chão ajuda. O C. Rezende está perguntando se grama no chão ajuda. Ajuda. Todo tipo de planta, vaso, que você possa ter dentro do teu orquidário,
ele vai ajudar, porque você vai molhar ali, aquela terra que você tem ali, ela vai ficar saindo da planta e vai ficar no ambiente. Então todo tipo de planta, se você não pode aí de repente ter essa brita, que você tenha vasos, né, com plantas aí com folhas, né, que você regue com frequência e essa água que vai sair dos vasos também ajuda de alguma forma. Ah, Roberto, mas é pouca essa umidade. Mas se você tiver como fechar o teu orquidário e manter essa umidade lá dentro, é pouca para a gente, mas para a planta faz uma diferença incrível, tá? Então também é bom, grama é fantástico, planta em vaso também ajuda bastante a manter essa umidade. E até a temperatura ela acaba variando um pouco quando você começa a colocar plantas dentro do teu orquidário também. Bacana? A Cláudia. A Cláudia Rezende, desculpa Cláudia. Então, Cláudia Rezende, respondida aí a tua pergunta, ajuda sim nos vasos. A Teca lá no Facebook está perguntando, numa das laterais tem árvores, mesmo assim devo colocar sombrite? Ou as plantas já ajudam a segurar a umidade? Tem tela de arame, nas outras laterais tem aluminete 50%, em cima tem plástico agrícola e aluminete. Legal, bacana. O que você vai perceber, tá? Você não precisa colocar um sombrite de 70%, 80%. Pega aquele sombrite, mesmo aquele um pouco mais aberto, que seja aí menos do que 50%, se eu não me engano é 30%, 40% ou 25%, tem um pouco mais abertinho. Use ele, porque assim, a árvore, ela acaba, mesmo assim, ela acaba puxando essa umidade. Faz sombra, mas o que é importante? Não é a barreira da árvore, é o vento. Quando ele bate ali, ele sai lambendo. Então ele sai levando essa umidade, porque o ar que está lá fora, ele é diferente do ar que está aqui dentro. Então se tem mais umidade aqui, quando ele passa, ele leva. E se tem a barreira aqui de um sombrite, ele bate nesse sombrite e ele acaba resvalando. Então o que ele faz? A umidade que está aqui dentro, ela não sai, ela se mantém aqui dentro, porque ele fica batendo aqui fora e a umidade aqui dentro fica circulando no orquidário. Então, assim, eu acho que é interessante, tá? Eu acho que é interessante você fechar também essa lateral, mesmo que seja com sombrite. O Júnior está falando, Roberto, quero saber se a casca de pinos deve ser tratada sim ou não. Júnior, a casca de pinos, está perguntando se a casca de pinos deve ser tratada. Sim, tá? Se possível, se você for comprar ela pura, coloque ela em água, tá? Deixe ela durante alguns dias nessa água, depois você coloca ela no sol e deixa ela secar muito, tá? Se você tiver como, se for uma pequena quantidade, você tiver como ferver, seria o ideal, tá? Mas nem sempre a gente consegue, porque no meu caso, eu uso em muita quantidade e eu moro numa casa, eu não tenho como ferver isso. Mas se você usa em pouca quantidade, se você tiver como ferver, ferva. Troque essa água umas 2, 3 vezes e depois você deixa secar bem antes de utilizar, tá? Aqui em casa, como é que eu faço? Eu lavo ela bem, deixo na água descansando ali uns 2 dias, troco essa água pelo menos umas 2 vezes e depois eu deixo secar. E aí eu consigo, e aí depois eu utilizo ela. É o que normalmente eu faço, tá ok? O Carlos Roberto Guirelli está dizendo que jardineiras e samambaias são boas para a umidade. O Carlos Roberto Guirelli. Carlos Roberto Guirelli está comentando aqui que samambaias e jardineiras. E jardineiras, né? Então é isso daí, obrigado pela contribuição. Aí uma dica, né? Então samambaias onde você possa colocar dentro do teu orquidário, elas também acabam aí ajudando bastante em manter essa umidade dentro do teu orquidário, né? Então tudo que for, essas plantas ajudam bastante. A avenca também acaba, porque a avenca, ela gosta de bastante umidade, então também ela mantém a umidade dentro do ambiente. Bacana? Obrigado aí, Carlos. A Maria Cleusa falou que estava quase perdendo uma planta e fez a semi-hidroponia e ela está cheia de brotos. Olha que coisa maravilhosa. Maria Cleusa, isso. Então a Maria Cleusa comentou aqui que ela estava perdendo uma planta e aí ela colocou na semi-hidroponia e o que aconteceu? Já está cheia de broto e a planta soltando, provavelmente deve estar soltando raízes também. Então vocês vejam, gente, isso é uma solução que a gente tem aí no nosso dia a dia. É claro que a gente tem que adaptar o nosso cultivo, mas também que dá bastante resultado. Bacana? Bom. A Helena, acho que é Helena Hauschild, eu tenho uma árvore de macadâmia, quando quebra as castanhas eu fervo, é pouca quantidade. Olha, Ela é Helena
Hauschit. Helena Hauschit, ela disse que ela tem uma árvore de casca de macadâmia e aí ela acaba quebrando algumas, ela acaba pegando a casca, né, e utilizando, né, ela acaba fervendo essa casca. Ótimo, ferva, tá? Mas não use ela molhada. Tá? Não use ela molhada assim, eu digo, você ferveu, então você já lava e usa, ou deixa ela úmida. Não, você pega, ferve ela, tá, Helena? E coloca no sol, deixa ela secar bem, deixa ali uns 3, 4 dias no sol mesmo, ou até mais se for o caso, para depois você utilizar. É importante que ela seque bem, tá? No sol antes de você começar a utilizá-la. Bacana? Mas parabéns, mesmo que seja pequena quantidade, você mistura com os outros substratos, já vai ser muito bom. A Luzmar pergunta do que é a cortina, de plástico? A Luzmar está perguntando do que é essa cortina. Essa cortina ela é um sombrite, então você vai em lojas, em gardens, em lojas de jardinagem, você procura por sombrite, tá? E o sombrite você tem ele de 50%, de 70%, então, ou até menos, né, de 30%, de 25%. O que eu uso aqui é o sombrite de 50%. Tá, ok? Então em gardens ou na internet, muitas vezes você vai acabar encontrando ele para você comprar. Ela fala aqui, um pouco depois, que o dela é de 70%, só que agora ela colocou um de 80% em cima, se pode deixar os dois. Mas o 70% é na lateral? Ah, não sei, você tem que perguntar para ela, é a Luzmar Cristina. A Luzmar Cristina. A Luzmar, então você comentou aqui que você tem um de 70%, pelo que eu entendi é na lateral, e você tem um de 80% em cima. Luzmar, às vezes assim, nem toda planta gosta desse de 80%. Eu não sei onde você mora, né? Então se for aqui em São Paulo, talvez seja muito. Tá? Se você mora numa região que é muito quente e tem muita incidência de raio solar, talvez esse seja o ideal. Então eu preciso saber aí onde você mora, como é que as tuas plantas, o que você cultiva. Porque, por exemplo, aqui em São Paulo, para mim, um sombrite de 80% é muito. Eu prefiro colocar 2 de 50%. Então eu coloco um de 50% em cima e coloco um outro de 50% embaixo. Que aí vai dar em torno de uns 65%, 70%, no máximo aí, de interferência da luminosidade. Tá, ok? Eu não uso um só de 80%, eu uso 2 de 50%. Tá? Prefiro dessa forma aqui em São Paulo. Agora, eu não sei onde você mora, eu não sei como que é a incidência de raios solares aí na tua região. De repente, 80% é o ideal, mas aí eu preciso de mais informações para poder te dizer a respeito disso. Tá, ok? Bom, o pessoal está agradecendo aqui a Isabel Cristina, falando que está feliz de estar aqui, que sempre vê a live depois. Que legal, bacana, sejam bem-vindas e é muito bom ter aqui vocês com a gente, né? A Valquíria também está aí. Valquíria, obrigado, Valquíria, obrigado mesmo. Isso aí. E teve gente aqui, eu não peguei o nome, me perdoa, que perguntou como comprar o livro. Ah, gente, como comprar o livro? Vocês podem comprar direto no meu site, né? Então www.orquidariorobertomartins.com.br, ou se quiser, pode entrar em contato direto comigo pelo WhatsApp, né? O meu DDD é 11, o meu telefone é 991878965. Tá ok? Então pode ser no site ou direto comigo. Tá ok? Bom, pessoal, eu acho que eu mostrei aí quase todo, trouxe bastante planta, não deu para mostrar tudo, né? Mas assim, fico feliz aí de poder ter passado aí um pouco de informações para você. Como é que tá o nosso tempo? Tá praticamente encerrado? A gente tem 1 minuto. 1 minuto. Tem 1 minuto aí, gente. Então deixa eu mostrar, aproveitando aqui, só mostrar mais 2 plantas para vocês que eu trouxe e eu acho que tem que mostrar. Olha, isso daqui é um Phalaenopsis minimark, tá? É um Phalaenopsis aí muito bacana, né? Que eu gosto bastante. É um híbrido, tá? Mas ele tem as flores compactas e esse labelo aí que se destaca. Olha só que labelo bonito, né? Um labelo laranja. Eu gosto muito dessa planta aqui. É o Phalaenopsis minimark. E também uma outra planta que aqui já entra dentro daquelas coisas que são muito raras, tá? Isso daqui é uma Tissanoglossa organense, tá, gente? Isso daqui é uma planta raríssima, de difícil cultivo, é uma planta aí pequena, é da família dos oncídios, né? E olha só, isso daqui é uma coisa maravilhosa, isso daqui é uma raridade, né? Isso daqui é o Tissanoglossa organense,
tá joia? Isso daqui é uma maravilha. E uma outra planta que aí entra dentro dessas raridades, né? Que eu gosto muito, só ver se eu consigo desencaixar ela. Ela daqui, ó, já deu uma murchada, é uma pena, mas aqui é a nossa Octomeria estrelense, né? Então a flor aqui, porque ela de manhã ela tá bem aberta, mas depois ela fecha um pouquinho, né? Então essa daqui é uma planta bem bacana também. Pessoal, eu acho que já encerrou o tempo, tá encerrando aí, né? Acabou? Vai encerrar. Vai encerrar, gente. Obrigado, um grande abraço. Semana que vem a gente está aqui novamente, faltam só 30 segundos. E muito obrigado. Domingo que vem, às 11 horas, a gente está aqui novamente. Pessoal, muito obrigado. Até mais.